Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Fischer, apresentadora e produtora do programa A Hora da Poetisa. Os muros são a negação da dimensão democrática das cidades. A importância de construirmos mais cidades-ponte e menos cidades-muro é muito clara. Paulo Mendes da Rocha. Hoje eu tenho a honra de conversar com o arquiteto e urbanista Gabriel Kozlowski. O Gabriel, além de arquiteto e urbanista, é professor, escritor, idealizador de vários projetos e apresentador do podcast Natureza Urbana. Com vocês, Gabriel Kozlowski. Olá, Gabriel, é um prazer te receber aqui na Hora da Poetisa. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Gabriel, explica pra gente como que você veio parar aqui, nos Estados Unidos. Sim. Eu nasci no Rio, mas fui criado desde os 2 anos em Itaipava, que é uma cidade no interior, nas montanhas. A gente não tinha vizinho, assim, foi bem perto da natureza. E eu acho que essa formação foi muito boa e reflete hoje em dia nas coisas que eu faço. Eu estudei arquitetura na PUC do Rio, morei depois um tempo na Holanda trabalhando. Eu voltei para o Brasil. Fiquei só um ano e fui para os Estados Unidos fazer mestrado. Eu fiz mestrado em planejamento urbano no MIT, de 2 anos, e depois comecei a dar aula na escola de lá, e pesquisar. E isso eu fiquei assim uns 7 anos, dando aula e pesquisando. E nesse tempo fui me envolvendo com trabalhos, os trabalhos de pesquisa me fizeram me envolver com trabalhos de curadoria. Então, acabou se tornando uma parte grande do que eu faço. Então, a gente fez algumas exposições grandes, representando o Brasil em Veneza, depois a Bienal de Veneza em si, mas também outras exposições. E, e aí, mais ou menos um ano e meio atrás, eu sempre vinha fazendo projeto de arquitetura, mas um ano e meio atrás eu consolidei a minha prática e criei um escritório que se chama Polis, que é Polis, em inglês, que é uma contração de Political Ecology of Space, ou seja, ecologia política do espaço. E aí a gente tem feito vários projetos a partir do escritório. E recentemente, também uns 2 anos atrás, eu me mudei do MIT para Harvard, onde estou fazendo um doutorado, olhando para a questão territorial da Amazônia. Então, essas são as principais coisas que eu faço hoje em dia, a partir de Boston, mas agora também em Belém, no Pará, onde eu estou onde eu resolvi ficar dentro do que eu estou estudando, que é a Amazônia. Uhum. Agora você está no Brasil, em Belém, correto? Agora eu tô. Hoje eu tô. E conta assim pra gente, quando que você teve consciência que você, né, gostaria de ir por esse caminho da arquitetura? Eu acho que o sistema de educação superior no Brasil é complicado, no sentido de você tem que decidir muito jovem o que você tem que fazer, sem ter menor noção do que as coisas são ou das possibilidades. Então, acontece que às vezes você dá sorte de escolher alguma coisa que gosta e às vezes tem que escolher várias, né? Eu dei sorte, eu vim para arquitetura porque minha mãe era arquiteta, ela praticou muito pouco arquitetura, ela foi mais para a área de cenografia e cinema, que é onde ela conheceu meu pai também. É, mas, mas eles sempre me botaram para desenhar muito de criança. Então eu gostava muito de desenhar, já gostava de arte, de certo modo. É, e estava na verdade eu estava entre design e relações internacionais, que não tem nada a ver. Mas assim, no final das contas tem a ver, porque eu gostava dessa questão de geopolítica, essa questão de negociação, essa questão de entender como o mundo funciona numa escala que é maior do que simplesmente o país. E a arquitetura, na época, foi minha mãe que me convenceu e falou, olha, talvez vai te ampliar os horizontes mais do que fechar, e você pode tocar nesses pontos que você gosta. Aí eu experimentei e gostei. Que bom, né? Sobre os muros de ar, a exposição. De 2 em 2 anos tem a Bienal de Arquitetura de Veneza. E para a Bienal de Arquitetura de Veneza, que é o maior evento de arquitetura
já há um tempo na nossa área. Ela acontece de 2 em 2 anos, obviamente, e você tem uma exposição principal, que geralmente tem volta de umas 100 pessoas convidadas, mas você tem as representações nacionais dos países. Então, por exemplo, né, o Brasil tem um pavilhão lá onde ele expõe o que o Brasil está fazendo de arquitetura, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos e muitos outros. E de 2 em 2 anos, eles, para cada edição, eles convidam uma pessoa, um grupo de pessoas para fazer a curadoria desse pavilhão, para decidir o que vai ser apresentado lá. Então, eles convidaram, no final de 2017, para a exposição de 2018, eu e mais 3 pessoas, para sermos os curadores dessa exposição. E a gente decidiu que o tema seria muros de ar, que tenta retratar, através de uma pesquisa de diversas escalas, desde a escala da cidade até a escala do Brasil, em relação com seus vizinhos, como o país tem se comportado ou como ele se apresenta, dependendo dos temas onde você entra essa questão. E a gente percebeu que o que valia a pena, através de uma técnica de cartografia, era apresentar os desafios, ou seja, os muros que existem, que impedem a nossa sociedade de criar uma esfera, um âmbito mais igualitário, um âmbito mais justo, e como esses muros se manifestam em diferentes escalas, né? Como eu falei, a escala da cidade, a escala das regiões, e a escala do Brasil e seus vizinhos. Ou seja, a gente pegou 10 temas e resolveu criar 10 cartografias que mostrassem esses muros. E por que muros de ar? Porque são barreiras, você pode ler o título de algumas formas. Que são esses muros invisíveis, eles estão lá, mas a gente não sabe exatamente como eles são, mas a gente sabe que tem uma divisão. Ou seja, a cartografia vem para revelar esses muros. E outra são esses muros que dividem a gente, mas que, na verdade, são baseados em noções sem fundamento nenhum. A gente vê um Brasil muito polarizado hoje em dia, isso já estava acontecendo em 2018, a gente percebeu, cara, essas construções que separam eu de você, que faz eu te odiar, eu não conseguir conversar com outras pessoas, são construções muito abstratas, fundadas às vezes uma ideologia, ou às vezes uma mal informação, às vezes algo que realmente, se a gente parar para pensar, poderia não estar lá, né? E por último, a possibilidade de fazer muros se dissolverem, se transformar algo físico em ar. Então são os muros de ar, ou seja, transpor essas barreiras. E aí, só para continuar explicando um pouquinho, a gente pegou essas 10 categorias e mapeou como elas se apresentam no território. Então, por exemplo, como se dá realmente a fronteira do Brasil com os outros países, qual a materialidade daquela fronteira, quais lugares são mais abertos, quais lugares são mais fechados, tem lugares que você consegue acessar a fronteira ou não consegue, o que acontece na fronteira quando ela vai para a Amazônia, o que acontece quando vai para o sul. A ideia de fronteira muda muito dependendo de onde você está. Ou, por exemplo, a questão de imigração, a gente tentou entender qual o fluxo de pessoas através do Brasil vindo de outros países, ou o movimento de commodities, de mercadorias e do que o Brasil produz dentro de si próprio, qual é esse fluxo dessas mercadorias. A gente tentou entender, olhou para algumas cidades e tentou entender quais são os padrões urbanos que promovem separação ou união, divisão e segregação. Ou seja, a gente pegou 10 temas e resolveu aprofundar eles e mostrar esses muros, que é o primeiro passo para diluir esses muros e a gente ter consciência deles. E daí a necessidade de mostrá-los. Muito, muito legal. E você apresenta um podcast também, né? Sim. E é alguma coisa assim que você começou recentemente ou você já vem fazendo há algum tempo? Eu já tenho, assim, a versão de hoje em dia começou esse ano, mas há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu fui convidado por uma instituição cultural de Istambul para mediar algumas conversas que eles faziam com artistas renomados, ou com arquitetos, ou com cientistas.
E eu comecei a fazer mais desses episódios, e aí quando virou para 2022, a gente resolveu fazer um programa meu. E aí nesse programa eu defini um tema, que é a interseção entre ecologia e urbanização, que é onde eu trabalho realmente, até no doutorado. E aí, desde então, eu tenho entrevistado pessoas que são fora do domínio da arquitetura, de outros campos, mas que trabalham a questão de urbanização de uma forma ou de outra, do que é o natural, do que é o urbano, do que é a ecologia em relação ao espaço construído, ou seja, essa questão entre natureza e cidade, entre rural e urbano, sabe? Tentar entender como a gente entende natureza em relação aos nossos espaços físicos e onde a gente vive. O podcast se chama Natureza Urbana, que em inglês chama Urban Nature. Então, quem estiver ouvindo, se quiser bater no Spotify, Urban Nature, você pode ver. E sobre o coletivo que você fundou com outras pessoas, Entre? O Entre foi um grupo que a gente começou no final da faculdade, através de uma necessidade de aumentar o diálogo entre estudantes e a vida profissional, e profissionais que estejam atuando, né? Entre a academia e essa vida profissional. Então, no começo éramos 4 pessoas, e o primeiro livro que a gente fez, a primeira sequência de eventos que a gente fez, que virou um livro, foi entrevistas com arquitetos. Então, esse foi o primeiro trabalho de entrevista, e o Entre depois virou um coletivo de entrevistas, um coletivo que relata através do meio verbal as transformações urbanas, as transformações na cidade, as transformações que a arquitetura pode providenciar. Ou seja, a gente já fez 2 livros juntos, esse coletivo, mas, na verdade, as nossas entrevistas já estão em 4 livros, assim, grandes, sabe? No sentido de 10 entrevistas num livro, 20 entrevistas no outro, 2 livros completos de entrevista. Ou seja, a gente criou uma plataforma que se chama entre-entre.org, e agora, por acaso, a plataforma está mudando de formato. A gente está no finalzinho da construção do novo site, que é criar um repositório, uma biblioteca dessas mais de 100 entrevistas que a gente já fez, onde todo mundo pode acessar de graça, pode baixar as entrevistas, independente se compra o livro ou não, mas vira um repositório de ideias sobre as transformações urbanas na cidade. Muito do que você faz envolve coletivo, né? É tudo, na verdade. Às vezes eu ganho crédito por alguma coisa, mas, na verdade, por trás de mim sempre tem um grupo incrível, assim, inclusive meu escritório, né? Então, assim, para o Entre, a gente... Assim, o grupo já teve mais de 30 pessoas, assim, não simultaneamente, né, mas ao longo desses anos. A gente já entrevistou um grupo imenso de pessoas. O meu segundo... eu já tive uma série de grupos, né? O Entre é um desses coletivos. Agora, durante a pandemia, eu criei uma iniciativa que se chama Amanhã de Novo, ou Tomorrow New, onde a gente envolveu mais de 200 pessoas para pensar o futuro pós-pandemia. Na Bienal de Veneza, a gente resolveu não fazer, nesse pavilhão do Brasil, do Muro de Ar, a gente resolveu não fazer sozinho, mas a gente criou esferas diferentes de colaboração, e ao total a gente tinha 200 pessoas envolvidas na produção da exposição, ou seja, sai lá numa notícia o meu nome dos outros curadores, mas, na verdade, quando você vai olhar os créditos, você vai olhar os mapas, e você vai olhar quando a gente fala, é um coletivo gigante, sabe? Eu acredito que nada se faz sozinho, nada se faz sozinho. E você tem que se envolver de pessoas boas para, sabe, conseguir fazer coisas que ainda não foram feitas. E o seu livro, The World as an Architecture Project? Esse foi o mais recente livro que a gente publicou, né? The World as an Architecture Project. Então, o mundo como um projeto de arquitetura. Esse livro olha para a história da arquitetura, e mais precisamente para os últimos 150 anos da história do mundo, e vê o momento onde os arquitetos conceberam o mundo como uma escala de projeto. Por exemplo, quando você vai projetar um edifício, você considera um objeto, né? O edifício, você considera
o terreno onde ele está implantado, às vezes se considera o bairro, se considera a cidade, ou seja, isso são escalas de projeto. Quando você faz um projeto urbano, você está considerando a escala ali da cidade. Quando você está pensando numa conexão regional, você está pensando naquela escala. A gente mostra nesse livro que já há muito tempo, e hoje em dia você já vê mais frequentemente isso, mas já há muito tempo, alguns arquitetos começaram a entender o mundo como uma área de atuação da arquitetura. Ou seja, em vez de pensar um projeto sozinho, pensar ele em relação aos seus impactos no mundo, ou o que ele pode providenciar em termos de maneiras de se habitar esse mundo, de criticar a maneira como a gente vem habitando, o tipo de sociedade que a gente está criando. Ou seja, a arquitetura tem um poder, sim, e a gente mostra claramente no livro, de construção de uma esfera que é muito maior do que a esfera material de um edifício. E hoje em dia, onde a gente está enfrentando problemas que são globais, né? A crise climática, a questão de imigração, a questão de poluição, todas essas virou quase como lugar comum falar dessa escala do mundo. Mas antigamente não era, né? E cada vez, e mesmo assim hoje em dia é difícil entender, eu consigo projetar pensando no mundo, e a gente mostra que tem exemplos incríveis na história onde isso era verdade, não só verdade, mas como gerou diversas repercussões que acabou, no final de contas, mudando a maneira como a gente vive. São mudanças pequenas, mas que vão se somando a um grupo de mudanças ocasionadas por outras disciplinas, outras pessoas, outras cabeças pensantes, outros grupos, né? Então, é isso. Esse livro ele é esse compilado histórico dessas mentes que ousaram olhar para o mundo como uma escala de projeto. Ou seja, é um trabalho histórico, né, no final das contas. Como resposta ao coronavírus, você criou a iniciativa Amanhã de Novo, Tomorrow Anew. Então, eu gostaria que você explicasse sobre esse projeto para o pessoal e como que a gente pode participar também. Quando a pandemia começou, nos primeiros meses, parecia que tinha um sentido. Primeiro que estava todo mundo perdido, né? O que está acontecendo, qual a magnitude disso, e aí começa a morrer pessoa, começa realmente a entrar uma questão de pânico, e a gente vê que os efeitos da pandemia, eles espelham uma realidade social, no sentido de quanto mais vulnerável social e economicamente, mais afetado, isso é provado, né, já, mais afetado foram essas populações pelo vírus. Mais mortes, menos condição de isolamento, menos condição de se manter por período sem trabalhar, menos condição. Realmente, foi difícil para todo mundo, mas foi mais difícil para um segmento específico da população. E durante a pandemia, em casa, eu ficava pensando, cara, como eu posso aumentar a minha possibilidade de ajuda? E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, mas que tipo de ajuda deveria ser? Deveria ser alguma coisa agora, para quem precisa? Deveria ser uma coisa depois, para quem está se reestruturando? Deveria ser uma coisa... E o que a gente resolveu criar, que é aí mais um coletivo de pessoas, foi uma iniciativa, que é essa Amanhã de Novo, ou Tomorrow Anew, que trabalhasse nessas duas esferas, no agora, colhendo doações para quem precisava agora, e eu explico um pouquinho rapidamente isso, e no futuro. Porque assim, não adianta a gente resolver, tapar o buraco agora, resolver uma coisa ou outra na emergência e não pensar que mundo a gente quer depois da pandemia. Então, para a gente, a necessidade de definir o que esse amanhã vai ser. Então, no braço filantrópico, o que a gente percebeu que a gente poderia fazer é usar a nossa rede, expandir a possibilidade de contribuição, a possibilidade de doação, de arrecadar recursos. Então, a gente conversou com um monte de gente, desde programador, até designer, até advogado, até diretores de ONG, pessoas que pudessem nos auxiliar, o que a gente deveria fazer para fazer isso acontecer, qual o mecanismo de se doar dinheiro, como eu posso fazer a plataforma acessar mais gente, ser acessada por mais gente, como eu posso fazer legalmente isso funcionar. Ou seja, a gente começou a criar uma constelação de orientadores
que nos ajudaram a navegar esses meios para construir essa iniciativa. Então, a gente lançou um site, a gente se conectou com 4 grandes ONGs que estavam ativamente trabalhando para conter esses efeitos negativos da crise, e a gente começou a arrecadar recursos. No final das contas, a campanha foi super bem sucedida, a gente arrecadou um monte de doações que a gente transferiu direto através dessas ONGs para os lugares onde estavam mais críticos. Então, por exemplo, a gente ajudou pessoas em comunidades carentes em São Paulo, a gente ajudou indígenas, quilombolas e ribeirinhos na Amazônia, a gente ajudou, e não era só no Brasil, uma campanha internacional, então a gente ajudou famílias em condição vulnerável nos Estados Unidos e no Quênia. Então, mas acabou que, por ser brasileiro, por nossa rede ser mais relacionada ao Brasil, 90% das doações foram para o Brasil, o que para a gente foi muito importante. Mas, de qualquer jeito, nasceu como uma campanha internacional, pessoas contribuíram de todos os lugares. Inclusive, a gente usou os mapas do Muro de Ar, que estava rodando o mundo através de diferentes exposições, para vendê-los e transformar eles em ajuda para o Brasil. Ou seja, um projeto que fala sobre o Brasil acaba se revertendo em ajuda para os brasileiros, né? E o lado do pensar o futuro, a gente, nessa plataforma, você tinha a opção de só doar, ou doar e responder, ou só responder a uma pergunta simples, porém essencial, assim, todo mundo deveria se fazer. O que vai ser diferente amanhã? E aí a gente juntou pessoas incríveis, assim, sabe? A gente tem desde o Fernando Henrique Cardoso até o Carlos Saldanha, até uma pessoa, porque as pessoas se identificam com o que elas são, né? Não sou eu falando quem é cada pessoa, mas assim, ou seja, um ex-presidente, um diretor muito famoso e uma pessoa que se identifica como dona de casa, outra pessoa que se identifica como contador ali, tipo, ou seja, desde pessoas que no dia a dia a gente chamaria de pessoas normais até pessoas que a gente vê que são famosas, né? Ou seja, acabou juntando um grupo incrível de vozes, sabe? Perspectivas completamente diferentes, assuntos completamente diferentes, de áreas completamente diferentes. Então, criou um material muito rico. O que a gente está fazendo hoje, agora, está acabando, para lançar no começo do ano que vem, é um livro dessa coletânea de reflexões. São 200 reflexões sobre o nosso futuro coletivo, junto com o trabalho de 10 fotógrafos que retratam a realidade dos povos do Xingu. Então, ou seja, tem esses relatos intelectuais na forma escrita, mas também existem esses relatos visuais na forma dessas fotografias, trazendo awareness, né? Trazendo colocando a pauta indígena como uma pauta necessária para se discutir cada vez mais e prestar mais atenção, porque foi muito deixado de lado por muito tempo, né? Por 500 anos, né? Ou seja, tem muito a se fazer para reparar os danos que foram feitos a ele. Mas é isso, a gente tem várias vozes indígenas no livro, ou seja, a gente expandiu os relatos para também entrevistas, ou seja, a gente tem entrevistas com pessoas incríveis ao redor do mundo, realmente, assim, a gente tem desde a Sônia Guajajara, uma líder indígena no Brasil, até uma historiadora da arte na Ucrânia, Vita Susak, até um refugiado que acabou saindo do seu país e indo para o MIT, virou um professor do MIT, que é o Admir Massif. Sabe, cada um falando de uma questão específica, uma questão indígena, outra questão dos refugiados, outra questão da guerra atual, cada um trazendo uma perspectiva diferente para a conversa sobre o que significa pensar o amanhã em relação a esse momento de pandemia que também não abafa os outros problemas que o mundo tem, né? Ou seja, as coisas precisam ser conversadas de maneira interligada. E é isso, o livro está lindo, a gente está fechando agora e
E a gente já tem editora, a gente vai publicar começando do ano que vem, tanto em português quanto em inglês. E o que você, como arquiteto, pode aprender e aprendeu, que eu sei, com a natureza e com os povos indígenas originários, para enfrentar os desafios como o que a gente está tendo e os desafios futuros? É, muita coisa. Mas, assim, tem muito para aprender nisso, sabe? Por isso que eu estou estudando a questão, por isso que eu estou me envolvendo mais. A gente faz pesquisa junto a alguns desses povos, a gente ajuda no que dá na nossa capacidade. Mas existe uma certa posição do ser humano em relação à natureza e vem mudando ao longo dos anos, né? Ou seja, e mudou muito ao longo dos anos, né? Desde entender que a natureza era algo mecânico, né? Completamente desassociado de o que a gente chamou de vida, até uma construção onde a gente faz parte dessa vida de maneira igual com todos os outros seres do mundo. Mas, assim, nisso passaram-se anos e várias concepções diferentes, né? Centenas de anos. Ou seja, a relação entre natureza e cultura sempre variou muito, né? Se você vê a história dessa relação, é uma história que às vezes são opostos completamente separados, como no Renascimento, com Descartes, né, você tem natureza de um lado, sociedade do outro, você tem mente do lado, corpo do outro, objeto, sujeito, sabe? Existe uma divisão do mundo, até hoje em dia, onde essas divisões parecem que estão se diluindo cada vez mais, e muito se deve à cultura desses povos, à cultura de pessoas que se relacionam com a natureza de maneira muito mais profunda e muito mais, e talvez muito mais, tanto sutil quanto intencionalmente do que a gente. Porque a maneira como a gente se relaciona, obviamente, levou, e a gente, estou dizendo assim, sociedade ocidental, levou ao que a gente vê hoje em dia, né? Essa crise ambiental absurda, onde está difícil até entender a magnitude dos problemas, né? Assim, o que a gente sente hoje, se a gente resolvesse todos os problemas hoje, quanto mais ainda agravada a situação vai ficar, só pelo fato de a gente já ter despertado esse encadeamento de eventos. E não está nem perto disso, a gente só tem piorado, né? Mas, ou seja, se a gente não criar um novo entendimento do nosso lugar frente à natureza, se a gente não criar uma relação onde não só de respeito, mas onde existe uma cocriação entre os dois, e isso vê-se muito em povos originários, acho que não tem muito jeito, entendeu? Então, por isso que, para mim, faz sentido estudar, trabalhar na arquitetura, trabalhar no planejamento territorial, trabalhar no planejamento urbano, desde sempre tem uma relação política entre a maneira como a gente atua e a maneira como a gente vê a natureza e a maneira como a gente vê a sociedade. Ou seja, não existe também, igual se discutia nos anos 70, uma ecologia por si só, que eles chamam de ecologia profunda, deep ecology, onde não importa o ser humano, importa só o objeto natureza, como se fosse assim. Isso também não interessa mais, no meu ponto de vista, já está ultrapassado. Interessa essa relação socioecológica entre a maneira como a gente usa do nosso potencial humano para se relacionar de maneira diferente à natureza, para resolver as questões que são humanas, e não só as questões que são ecológicas, também, né? Mas assim, a gente tem muita desigualdade para resolver, a gente tem muita questão que só se a gente pudesse separar, né, só pelo componente humano em si, já é muito problemática. Ou seja, por isso que o meu escritório se chama Ecologia Política. Ecologia política vem da necessidade de trazer questões de disputa de poder, de disputa territorial, de imbalanços de poder, questões de desigualdade para o debate ecológico, para o debate
prático de como se atua no espaço. Ou seja, muito que aprender ainda, mas me parece que é uma área significativa que merece muito trabalho ainda, sabe? Através de todas as disciplinas, não importa a disciplina, né? Você pode fazer qualquer coisa e começar a elaborar uma maneira como você entende a relação sua com a natureza, a relação da nossa sociedade com a natureza, e como a gente pode fazer para, a partir dos dados que já são claros da ciência, mas também da experiência, a gente vê que as coisas estão complicando, através dos desastres naturais, da aumento das temperaturas e tudo, da destruição da biodiversidade. Ou seja, se você alia esses dois, não tem saída. Você precisa tomar alguma posição para tentar ajudar a mudar esse paradigma. E essas são ações pequenas, né? São ações que podem começar na tua casa. Tem gente que resolve virar vegetariano, tem gente que resolve virar ativista do clima, tem gente que resolve reciclar lixo, tem gente que resolve fazer tudo. Entendeu? Você vai descobrir o seu próprio caminho, né? Uhum. Eu comecei com a minha filha várias coisas depois que eu comecei a fazer as entrevistas, por causa né, eu comecei a expandir minha consciência e, e agir dentro do meu espaço, do meu contexto também. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer com ela é limpar as ruas aqui tem algumas organizações, né? E aí a gente começou a fazer juntas. E na verdade foi ela que pediu. Então eu fiquei muito Legal. feliz por vir dela. Ela tem 11 anos de idade. Ela chegou e falou para mim, mãe, eu quero fazer uma coisa. E o quê? Eu achando que quero ir ali, né, na esquina, quero caminhar, quero brincar, sei lá. Ela, eu quero limpar as ruas. Aí eu fiquei assim super feliz. E tem uma organização na cidade de Lowell que faz isso todos os sábados, e a gente começou a fazer junto, e na verdade, tu também é um coletivo, e a gente também trabalha com pessoas de várias áreas, e aí tu conhece pessoas diferentes, professores, como você falou, pessoas assim, democratiza, né, o espaço, assim, porque possibilita que todo mundo venha com o que tem para oferecer e a gente tá ali fazendo alguma coisa, se sentindo bem, é algo pouco assim, né, perto Não, de mas eu acho fundamental. Eu acho que não existe pouco. Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada a oferecer. Você tem muito a oferecer, sabe? É, Todo mundo tem muito a oferecer. E assim, são atos pequenos. Você vê assim, agora, estava conversando isso ontem, o Líbano está numa crise gigantesca, né? Nem luz eles têm, eletricidade. É só por algumas horas do dia por gerador. Ou seja, as ruas à noite ficaram muito perigosas. O Líbano nunca foi perigoso. É, Aí, agora, uma iniciativa da sociedade civil foi: vamos fazer uma rotação entre 6 da noite até meia-noite, de uma pessoa supervisionando a rua de cada bloco, com uma lanterninha, com não sei. E agora todo mundo voltou para as ruas à noite. Uma coisa maravilhosa, partindo, sabe, de ideias de pessoas normais. A gente não tem que esperar o Estado fazer, principalmente porque o Estado está muito sobrecarregado. Ou a iniciativa privada mais robusta, no sentido de grandes investimentos. As iniciativas começam pequenas, sabe? A Greta sentou lá sozinha e virou um movimento mundial. Então, assim, é isso, é sentar. Você precisa resolver uma coisa, vai lá e começa, né? Assim, e aí as coisas crescem, porque as pessoas têm consciência e as pessoas sentem isso, sabe? Todo mundo precisa de alguma ajuda. Não existe ninguém que precise de nenhuma ajuda. O negócio é que, para além disso, o mundo precisa de uma ajuda. Para a gente florescer como sociedade para os próximos anos, a gente tem que mudar nosso paradigma de desenvolvimento, a própria ideia de desenvolvimento, como a gente entende ela hoje em dia. Então é isso, é começar aos pouquinhos, e essa geração que você está falando, e essa geração que está agora com 15 anos, de 8 a 15 anos, ela vem com tudo, não existe mais isso, entendeu? A gente tinha um problema de olhar para os nossos pais e falar, pô, realmente, será que teve algum problema? Será que vocês deixaram de atuar? Será que ou foi a geração dos seus avós? É um acúmulo, não tem apontar o dedo. Mas o que é certo é que as crianças de hoje em dia realmente
já vem com esse entendimento, com o entendimento científico que passa por escola, não tem esse negacionismo. Óbvio, tem muita gente que se nutre de mal informação, né? Se nutre de teoria conspiratória, se nutre de coisas que são muito ruins, realmente, que não são verdade, né? E que não são, que não ajudam para esse componente coletivo de construção de uma certa empatia com ele. Porque você pode muito bem falar assim: eu vou viver 100 anos. Quando acabar, se dane, entendeu? Acabou. Ou seja, para você cuidar de uma causa que é muito maior do que você precisa ter empatia. E empatia começa nesses gestos pequenos, você com o seu próximo. Começa na tua casa, começa respeitando a pessoa com quem você é casado, começa respeitando a tua filha, começa respeitando o seu vizinho, começa respeitando a sua comunidade, começa respeitando o seu país, sabe? Ele vai crescendo, começa respeitando o mundo. Pensando na arquitetura, arquitetura verde, eu não sei se eu estou falando uma terminologia mais apropriada, mas... Tem vários termos, né? Esse sustentabilidade, arquitetura Uhum. sustentável, arquitetura verde, é um termo que usa-se muito hoje em dia. Tem muitos problemas com esse termo, mas eu não descarto esse termo. Porque, assim, eu acho que qualquer termo que ajuda a puxar uma certa agenda, mesmo que tenha distorções nessa agenda, né? Então tem muita gente se beneficiando da causa sustentável, né? Da palavra sustentável em qualquer lugar, né? O que o pessoal chama de greenwashing, né? Aqui vou fazer essa destruição aqui, botar um matinho aqui para fingir que eu sou sustentável. Tem esse problema em todo lugar, né? Mas os termos são esses mesmo. Você acha que a gente estava falando do coronavírus, você acha que intensificou essas conversas sobre o impacto ambiental, climático, depois do coronavírus, você acha que intensificou? E as pessoas estão mais, sabe, conscientizadas a Eu acho que existe um crescimento de conscientização que acredito ser vertiginoso, de ter cada vez mais gente, de alguma forma ou de outra, envolvida nessa conversa. Eu acho que, com a pandemia, várias pautas foram reforçadas, né? A questão da desigualdade, a questão do que a gente está fazendo com o mundo, essa falta de balanço na maneira como a gente tem se multiplicado como espécie, como a gente tem comido os recursos naturais, que causa uma ruptura profunda e gera um distúrbio como esse, né? O coronavírus é resultado, sim, de uma relação de desbalanço entre a maneira como a gente habita o espaço, se relaciona com a natureza e se relaciona entre si. Isso é claro. O negócio é que a pandemia balançou muita coisa. Tem gente que fala, mas nada mudou. Eu não acredito. Eu acredito que mudou. E muda aos poucos. Mas a gente está começando a ver, por exemplo, regimes de trabalho mais humanos, no sentido de você não precisa ficar lá batendo ponto, não sei o quê, a ideia de trabalho remoto melhorou muito, isso reduz a emissão de carbono, isso, sabe, a gente vai mudando. Às vezes a gente não percebe a mudança, mas eu acredito que essas mudanças, às vezes tem um furor e todo mundo fala sobre um assunto e depois esse assunto esfria, mas tem a repercussão desse assunto, né? Igual as pessoas falam, mas o movimento hippie não gerou nada, a geração de 68 não gerou nenhuma mudança. Que isso, mudaram o mundo, sabe? Então, existem as mudanças mais claras de se perceber e existem as mudanças que são mais demoradas e mais sutis. Eu acho que vai gerar muita mudança, já gerou mudanças. Cada vez mais está menos aceitável um certo tipo de comportamento frente ao mundo, um certo tipo de comportamento frente à natureza, um certo tipo de modus operandi que a gente que meio que vai no automático, sabe, sem nenhuma conscientização crítica sobre o que a gente está fazendo. Eu acho que essas coisas estão mais, esses tipos de debates estão mais aparentes, sabe?
E para você, o que que você pensa que será diferente o amanhã? Eu sou um otimista, né? Eu acho que tem que ser um otimista. E a arquitetura é uma profissão de otimista, é uma profissão que você olha para frente e fala assim, vou criar uma coisa que nunca foi criada, né? Então eu tenho que ser um otimista. E eu acho que a gente está num momento difícil, no sentido assim, existe muita falta de empatia um pelo outro, sabe? Por isso que a gente vê essa polarização tão grande. Isso, assim, o desafio maior nosso de todos, eu acho que é um desafio de comunicação, sabe? É um desafio de eu ser capaz de falar contigo, sentar e discutir ideias como a gente anda para frente, discutir ideias do que é diferente para mim em relação ao que é certo para você. É, a gente precisa saber conversar. Eu acho que a gente tende alguns movimentos tendem a acelerar. O tipo de negócio que a gente faz não vai ser o mesmo tipo de negócio que a gente faz no nosso dia a dia. Você vê uma crescente necessidade de investidores, de empreendedores, de trazer um componente social para se aliar ao componente econômico de qualquer negócio. Hoje em dia é muito difícil você conseguir um investimento numa startup se a startup não tem um fundo social. Ou seja, a gente está mudando a maneira de se fazer negócio. O negócio que eu estou falando não é só transação, é negócio em geral, né, de como a gente se relaciona dentro de uma certa economia política. O negócio é que a gente ainda opera dentro de um sistema que é muito danoso, né? E essa é a discussão. Vai ter uma mudança drástica ou a gente vai fazer humanizando aquilo que não é humano, como se fosse assim, né? O que é inumano, né? Ou seja, é, é prejudicial ao ser humano, né? Eu acho que só fazer esses ajustes não é suficiente. Eu acho que a gente precisa de mudanças mais drásticas. A gente precisa mostrar que um certo tipo de estrutura falhou, que um certo tipo de sistema não funciona, um certo tipo de governo não funciona, um certo tipo de economia não funciona. E as causas estão evidentes, os efeitos também. Ou seja, eu acho que vão ter períodos difíceis, mas que a pauta das relações sociais mais igualitárias, a pauta da relação entre ser humano e natureza, só tende a crescer. E a gente vai, sim, dar achar uma solução para esses desafios ecológicos que a gente está vivendo. O problema é quanto tempo vai demorar para fazer isso. Porque não é questão só do tempo passar e mais recursos foram dizimados, mais espécies foram mortas, ou todo o problema. O problema é que quanto mais tempo demora, mais sofrimento é gerado. Né? Mais pessoas não conseguem sair do ciclo vicioso onde elas estão, mais pessoas vão sofrer desse, dessa, dessa diferença drástica socioeconômica que a gente vê no mundo. Ou seja, isso tem que ser acelerado muito. Então, eu acho que o amanhã a gente vai ver uma certa aceleração dessas, é, dessas necessidades para tentarmos resolver alguns desses problemas lá dentro. Entendeu? Uhum. Valeu, adorei conversar com você. Muito obrigada, então, pelo seu tempo aqui hoje. E eu espero que todos tenham gostado. E eu te dou espaço agora para você falar uma mensagem para o pessoal. Eu só quero agradecer. Eu acho que esse tipo de iniciativa, não porque eu estou aqui, mas por conta da iniciativa geral que você faz, eu acho que é super importante. A gente ter capacidade de exatamente fazer o que a gente estava falando, conversar, trocar ideia e plantando essas sementinhas que às vezes são colhidas em lugares que você menos espera. Então, independente, a arquitetura é uma maneira de se fazer, é o caminho que eu descobri que eu posso contribuir um pouco para essa questão que é maior. Mas cada um faz de um jeito. E
não existe uma maneira melhor que outra, né? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada de novo a você. E a Hora da Poetisa termina aqui. Um abraço. Tchau.